Existem objetos nesse mundo que carregam maldições impossíveis de quebrar. Lugares onde centenas de almas perdidas habitam sem poder partir. E hoje você vai conhecer duas histórias reais que desafiam qualquer explicação racional. Uma cadeira que mata em 3 dias qualquer pessoa que sentar nela, ativa há quase 500 anos. E uma casa que prendeu uma família no inferno por 9 anos, enquanto 200 espíritos aterrorizavam cada cômodo. Duas maldições, séculos de terror e nenhuma forma de escapar. Se você tem coragem, fique comigo. Primeiro relato. A cadeira matou 17 pessoas documentadas ao longo de 460 anos, sempre 3 dias depois da pessoa sentar nela, sempre sem explicação médica possível. E até hoje ninguém sabe exatamente onde ela está guardada, porque as autoridades têm medo do que pode acontecer se alguém descobrir. Mas a história dela começou em 1563, na cidade de Valladolid, na Espanha, com um jovem médico brilhante chamado Andrés de Proaza, que tinha apenas 24 anos e já era reconhecido como um dos estudantes mais talentosos da faculdade de medicina local. Mas tinha um problema que atormentava sua carreira. Na época, estudar anatomia humana de verdade era quase impossível, porque a Igreja Católica controlava tudo relacionado aos cadáveres e considerava a dissecação uma ofensa grave aos mortos. Então, os médicos tinham que estudar por livros antigos, cheios de erros escritos há mais de 1000 anos, por estudiosos que nunca tinham aberto um corpo humano de verdade. E quando conseguiam autorização rara para dissecar, recebiam apenas corpos de criminosos executados que já estavam em decomposição avançada e serviam para pouco. Andrés era obcecado por entender o corpo humano de verdade. Queria ver os órgãos funcionando, entender as conexões entre os sistemas, descobrir segredos que nenhum livro ensinava, mas simplesmente não tinha acesso aos cadáveres frescos que precisava para esse tipo de estudo detalhado. E essa frustração foi consumindo ele aos poucos durante meses, até que ele começou a procurar alternativas cada vez mais desesperadas e perigosas. Foi então que ele ouviu falar de um homem misterioso que morava nos arredores de Valladolid, um tipo de curandeiro ou feiticeiro que supostamente tinha conhecimentos antigos e proibidos. E embora Andrés fosse católico e soubesse dos riscos enormes de se envolver com ocultismo numa época de inquisição ativa, sua obsessão pelo conhecimento médico era maior que o medo. Ele procurou esse homem numa noite de lua nova em março de 1563 e ofereceu tudo o que tinha em troca de uma forma de conseguir acesso ao conhecimento que precisava. E o homem misterioso ouviu em silêncio e então disse que conhecia uma forma antiga de fazer um pacto que daria a Andrés todo o conhecimento de anatomia que ele desejava, mas que exigia um sacrifício específico e a construção de um objeto que serviria como ponte entre ele e as forças que concederiam esse conhecimento. O homem instruiu Andrés a construir uma cadeira de madeira, seguindo especificações muito exatas, com entalhes específicos nas laterais, que formavam símbolos que Andrés não reconhecia, e disse que quando a cadeira estivesse pronta e Andrés sentasse nela pela primeira vez à meia-noite de uma sexta-feira, as forças das trevas viriam até ele e ofereceriam um pacto formal, e que se ele aceitasse os termos, teria acesso ao conhecimento que tanto desejava. Andrés gastou 3 semanas construindo a cadeira, exatamente como foi instruído, trabalhando sozinho no porão da casa onde morava, entalhando cada símbolo com precisão obsessiva. E quando finalmente ficou pronta, ele olhou para ela e sentiu um frio estranho percorrer seu corpo inteiro, porque a cadeira parecia errada de alguma forma fundamental, como se não devesse existir naquele mundo.
mas sua obsessão era mais forte que qualquer instinto de preservação. Na sexta-feira seguinte, exatamente à meia-noite, ele sentou na cadeira pela primeira vez e por alguns segundos nada aconteceu. Mas então ele sentiu uma presença atrás dele. Não ouviu passos, nem viu movimento, mas sabia com absoluta certeza que algo estava ali parado às suas costas, e uma voz que não vinha de lugar nenhum, e ao mesmo tempo vinha de todos os lugares, falou direto na mente dele, oferecendo o pacto. A voz disse que daria a ele conhecimento completo de anatomia humana, que ele seria capaz de entender cada órgão, cada músculo, cada sistema apenas olhando, que suas mãos saberiam instintivamente onde cortar e como tratar, mas que, em troca, ele precisaria oferecer um sacrifício, um corpo humano fresco, que seria usado para selar o contrato, e que daquele momento em diante, a cadeira seria a conexão permanente entre ele e as forças das trevas. Andrés estava tão consumido pela obsessão que aceitou sem hesitar, e a voz disse que ele tinha 7 dias para trazer o sacrifício e que deveria ser alguém jovem e saudável. E então a presença desapareceu, e Andrés ficou sozinho na cadeira tremendo e suando frio, mas ao mesmo tempo sentindo uma excitação terrível, porque finalmente teria o que sempre quis. Os próximos dias foram um pesadelo de planejamento, porque Andrés precisava escolher uma vítima e encontrar forma de trazê-la para casa sem levantar suspeitas. E ele começou a observar as crianças que brincavam nas ruas de Valladolid, procurando uma que fosse perfeita para o sacrifício. E essa mudança nele de médico dedicado para predador calculista aconteceu com uma facilidade assustadora que mostrava como o pacto já estava mudando sua alma. Ele escolheu um menino de 9 anos chamado Miguel, que sempre brincava sozinho perto da casa de Andrés. Uma criança de família pobre, que provavelmente não seria procurada com muito empenho se desaparecesse. E numa tarde de abril, quando a rua estava vazia, ele chamou o menino dizendo que tinha doces dentro de casa. E a criança inocente entrou sem desconfiar. O que aconteceu naquela tarde no porão da casa de Andrés é detalhado demais para descrever aqui, mas os registros históricos contam que ele dissecou a criança viva, seguindo instruções que vinham da cadeira. Que o menino gritou por horas enquanto Andrés estudava seus órgãos funcionando em tempo real. E que quando finalmente a criança morreu, após sofrimento inimaginável, Andrés sentiu todo o conhecimento prometido invadir sua mente de uma vez, como uma inundação violenta. Durante 3 dias, a família do menino procurou por ele desesperadamente, e a cidade inteira se mobilizou para a busca. E no terceiro dia, alguns vizinhos ouviram sons estranhos e gritos abafados vindos da casa de Andrés. E quando invadiram o local, encontraram uma cena que seria descrita nos registros oficiais como a coisa mais perturbadora que já tinham visto. Andrés estava sentado na cadeira, olhando fixamente para a mesa, à frente, onde estava o corpo completamente dissecado, do menino com todos os órgãos expostos e etiquetados, e ao redor havia cadáveres de animais também dissecados, com a mesma precisão cirúrgica impossível para a época. E Andrés não reagiu quando entraram, apenas continuou olhando fixamente para frente, como se estivesse em transe. Quando finalmente o tiraram da cadeira à força, ele confessou tudo sem resistência, falou sobre o pacto e sobre a cadeira, e sobre como qualquer médico que sentasse nela teria acesso ao mesmo conhecimento que ele tinha recebido. Mas também disse algo que congelou o sangue de todos que ouviram. Ele disse que qualquer pessoa que não fosse médico e sentasse na cadeira morreria em exatamente 3 dias, e que qualquer pessoa que tentasse destruir a cadeira seria encontrada morta no dia seguinte. As autoridades, obviamente, não acreditaram nessa parte da confissão e acharam que era delírio de um homem que tinha enlouquecido. Então Andrés foi julgado condenado
e executado na fogueira em junho de 1563. Mas antes de morrer, ele repetiu o aviso sobre a cadeira várias vezes, implorando que nunca deixassem pessoas comuns sentarem nela e que nunca tentassem destruí-la. A cadeira foi confiscada e guardada num depósito da igreja junto com outras evidências do caso, e por alguns anos ficou esquecida ali, coberta por panos e acumulando poeira, até que em 1570, um padre jovem que estava organizando o depósito encontrou ela e não sabia da história. Então simplesmente sentou para descansar enquanto trabalhava. 3 dias depois, esse padre foi encontrado morto na cama do monastério, sem nenhuma marca no corpo e sem explicação médica. Ele tinha 28 anos e era completamente saudável, mas simplesmente parou de respirar durante a noite, como se o coração tivesse decidido parar de funcionar. E quando investigaram, descobriram que ele tinha sentado na cadeira de Andrés alguns dias antes. Foi aí que as autoridades da igreja começaram a levar a maldição a sério e ordenaram que a cadeira fosse trancada num local seguro, onde ninguém pudesse acidentalmente sentar nela. Mas ao longo dos séculos seguintes, houve pelo menos 15 casos documentados de pessoas que de alguma forma tiveram acesso à cadeira e sentaram sem saber da maldição. E todas morreram exatamente 3 dias depois, sempre de causas inexplicáveis. O caso mais famoso aconteceu em 1932, quando um pesquisador de história conseguiu permissão para fotografar artefatos históricos guardados pela igreja em Valladolid e encontrou a cadeira num porão esquecido. Ele não sabia da história e simplesmente sentou nela enquanto ajustava as lentes da câmera para tirar fotos. E 3 dias depois foi encontrado morto no quarto de hotel onde estava hospedado. A autópsia revelou que todos os órgãos internos dele tinham simplesmente parado de funcionar ao mesmo tempo durante o sono, como se alguém tivesse desligado um interruptor dentro do corpo dele. E os médicos da época não conseguiram explicar como isso era possível em alguém de 42 anos sem histórico de doenças. Depois desse caso, a Igreja Católica decidiu que a cadeira precisava ser isolada completamente. E segundo alguns registros, ela foi desmontada e as peças foram separadas e guardadas em locais diferentes. Mas outros registros sugerem que isso seria perigoso demais, porque tentar destruir a cadeira ativaria a segunda parte da maldição. Então, possivelmente, ela ainda existe inteira em algum lugar secreto. O último caso confirmado aconteceu em 2006, quando um estudante universitário espanhol, que estava fazendo pesquisa sobre lendas urbanas, descobriu que um pequeno museu de história local em Valladolid tinha adquirido uma cadeira antiga de proveniência duvidosa. E como parte da pesquisa dele sobre o mito da cadeira de Andrés, ele visitou o museu e pediu para fotografar a peça. O curador do museu não sabia da história completa da cadeira e deixou o estudante examiná-la de perto. E em algum momento, enquanto tirava fotos de diferentes ângulos, o rapaz se apoiou na cadeira ou sentou rapidamente nela. Seus amigos que estavam junto tiraram uma foto dele ao lado da peça e depois foram embora sem pensar mais nisso. 3 dias depois, os amigos foram ao apartamento do estudante porque ele não estava respondendo mensagens nem atendendo o telefone. E quando a polícia arrombou a porta, encontraram ele morto na cama, exatamente como todas as outras vítimas, sem ferimentos, sem intoxicação, sem explicação. Apenas um jovem de 22 anos, completamente saudável, que tinha morrido durante o sono, como se algo tivesse simplesmente desligado seu corpo. Quando a polícia investigou os últimos dias do estudante e descobriu a visita ao museu e a foto dele na cadeira, o curador do museu entrou em pânico e imediatamente lacrou a cadeira numa sala especial e proibiu qualquer acesso a ela.
E até hoje ela supostamente continua lá trancada, embora o museu se recuse a confirmar ou negar publicamente. O que torna essa história particularmente perturbadora não é apenas o número de mortes documentadas ao longo dos séculos, mas o fato de que a maldição parece seguir regras muito específicas e consistentes. Médicos podem sentar sem problema, mas pessoas comuns morrem em 72 horas, e tentativas de destruir a cadeira resultam em morte imediata, como se o pacto original feito por Andrés há quase 500 anos ainda estivesse ativo e sendo honrado por algo que existe além da compreensão humana. Alguns pesquisadores modernos argumentam que pode haver explicações psicológicas para tudo isso, que o conhecimento da maldição causa estresse tão intenso que pode desencadear falha cardíaca em pessoas sugestionáveis. Mas isso não explica os casos de vítimas que claramente não sabiam da história antes de sentar. E também não explica a precisão absurda do timing de 3 dias em todos os casos documentados. A verdade é que existem coisas nesse mundo que desafiam explicação racional. Objetos que carregam algo que não deveria existir. Contratos feitos com forças que não entendemos usando preços que nenhum conhecimento vale a pena pagar. E a cadeira de Andrés de Proaza é um desses objetos, esperando em silêncio em algum lugar de Valladolid, ainda cumprindo os termos de um pacto feito há quase 5 séculos por um homem que queria tanto conhecimento que foi capaz de sacrificar uma criança inocente para conseguir. E o pior de tudo é saber que enquanto a cadeira existir, a maldição continua ativa, que qualquer pessoa que sentar nela sem saber pode se tornar a 18ª vítima documentada e que ninguém pode destruí-la sem pagar com a própria vida. Então ela simplesmente fica lá guardada e esquecida, na esperança de que nunca mais ninguém a encontre. Mas a história mostrou que cedo ou tarde, alguém sempre encontra. E quando isso acontece, o relógio de 72 horas começa a contar, sem nenhuma forma conhecida de pará-lo. E essa foi só a primeira história. Se você achou perturbador, espera só até ouvir o que aconteceu com a família Perron. Mas antes, comenta aí. Você sentaria nessa cadeira por R$1 milhão? Eu quero saber. Segundo relato. Durante 9 anos, uma família viveu no inferno em uma fazenda isolada de Rhode Island, onde mais de 200 espíritos habitavam a propriedade, segundo investigadores paranormais que documentaram o caso. E o que aconteceu com a família Perron entre 1971 e 1980 se tornou um dos casos de assombração mais extremos e bem documentados da história americana, inspirando livros e até filme de Hollywood. Mas a história real é muito mais perturbadora e complexa do que qualquer adaptação conseguiu capturar. Tudo começou em janeiro de 1971, quando Roger e Carolyn Perron se mudaram com suas 5 filhas para uma propriedade rural em Harrisville, no estado de Rhode Island. Eles tinham procurado por meses uma casa grande o suficiente para acomodar confortavelmente toda a família sem gastar uma fortuna. E quando encontraram aquela fazenda de 1.736 com 10 quartos e vários acres de terra, por um preço surpreendentemente baixo, acharam que tinham encontrado o lugar perfeito. A casa era enorme e antiga, com aquela arquitetura colonial americana clássica. Tinha uma estrutura sólida, apesar da idade, e vinha com celeiro e outras construções secundárias. E embora precisasse de reformas e manutenção, parecia ser exatamente o que a família estava procurando para começar uma vida mais tranquila, longe da agitação da cidade. Os primeiros dias na casa foram normais, com toda a família empolgada, explorando os cômodos e planejando como decorar cada espaço. As 5 meninas, que tinham entre 5 e 12 anos, estavam particularmente felizes porque finalmente cada uma teria seu próprio quarto.
e Roger estava animado com a possibilidade de ter uma oficina no celeiro. Mas essa fase de lua de mel com a propriedade durou menos de uma semana. A primeira coisa estranha que notaram foi a temperatura, mesmo sendo janeiro e estando muito frio lá fora. Alguns cômodos da casa estavam inexplicavelmente mais frios que outros, especialmente o porão e um quarto específico no segundo andar. E não importava quanto aquecessem esses espaços, a temperatura simplesmente não subia. Era como se o frio viesse das próprias paredes. Depois começaram os cheiros. Roger foi o primeiro a notar um odor forte e pútrido vindo do porão, como carne apodrecendo misturado com algo químico que ele não conseguia identificar. Ele procurou por ratos mortos ou vazamentos no encanamento, mas não encontrou nada que explicasse aquele fedor horrível que aparecia e desaparecia sem padrão. As meninas começaram a ter problemas para dormir porque ouviam sons estranhos durante a noite. Vozes abafadas que pareciam vir de dentro das paredes. Passos no corredor quando todos estavam nas camas. Portas abrindo e fechando sozinhas. E embora os pais inicialmente tentassem racionalizar, dizendo que era só a casa velha se acomodando com as mudanças de temperatura, ficou cada vez mais difícil ignorar quando as ocorrências se tornaram mais frequentes e intensas. A filha mais nova, April, começou a falar sobre um menino que vinha visitá-la à noite. Ela descrevia ele com detalhes específicos e dizia que ele era tímido, mas amigável. E quando Carolyn perguntou mais sobre esse amigo imaginário, April disse que ele tinha contado para ela que tinha morrido na fazenda há muito tempo e que tinha saudades da mãe dele. Inicialmente, Carolyn pensou que era só imaginação infantil normal de criança se ajustando a ambiente novo. Mas então April começou a saber coisas sobre a história da propriedade que uma criança de 5 anos não tinha como saber. Detalhes sobre pessoas que tinham morado ali décadas antes, que só foram confirmados quando pesquisaram registros históricos depois. Conforme as semanas passaram, a atividade paranormal escalou dramaticamente. Objetos começaram a se mover sozinhos. Quadros caíam das paredes sem motivo. Gavetas abriam durante a noite e o conteúdo era espalhado pelo chão. E redemoinhos de poeira apareciam do nada em cômodos fechados, girando em padrões que desafiavam qualquer explicação por correntes de ar. Mas o mais perturbador era que as meninas começaram a ver figuras nas suas camas à noite. Espíritos que apareciam como silhuetas escuras, ou às vezes como pessoas transparentes, mas claramente visíveis. E essas entidades não apenas apareciam, mas interagiam com as crianças, falavam com elas, às vezes de forma amigável, mas outras vezes de forma ameaçadora. Carolyn começou a pesquisar a história da propriedade na biblioteca local e no cartório. E o que descobriu foi absolutamente aterrorizante. Aquela terra tinha sido propriedade da mesma família por gerações desde o século XVIII. E ao longo de 200 anos tinha sido palco de uma quantidade impressionante de tragédias e mortes violentas. Havia registros de pelo menos 8 suicídios na propriedade, 4 afogamentos no riacho que passava pelo terreno, 2 homicídios, vários acidentes fatais envolvendo equipamento agrícola e diversos casos de crianças que tinham morrido de doenças ou causas misteriosas. Era como se aquela terra tivesse alguma atração por tragédia e morte. Mas a descoberta mais perturbadora foi sobre Bathsheba Sherman, uma mulher que tinha vivido na propriedade em meados do século XIX e que, segundo registros históricos e lendas locais, tinha sido acusada de bruxaria e práticas diabólicas. Embora nunca tivesse sido formalmente julgada, a comunidade local acreditava que ela realizava rituais obscuros e tinha pactos com forças demoníacas. Bathsheba tinha vivido ali com o marido e filhos até 1865,
quando foi encontrada morta em circunstâncias suspeitas, que os registros descrevem apenas como morte auto-infligida, e segundo as lendas locais, ela tinha amaldiçoado a propriedade antes de morrer, jurando que qualquer família que tentasse viver ali sofreria. E aparentemente essa maldição continuava ativa mais de 100 anos depois. Após fazer essas descobertas, Carolyn tentou conversar com Roger sobre considerar se mudar novamente. Mas eles tinham investido todas as economias na compra da casa e simplesmente não tinham recursos financeiros para recomeçar em outro lugar. Então decidiram que teriam que encontrar uma forma de lidar com a situação. Foi então que as coisas pioraram drasticamente, porque parecia que pesquisar sobre a história da casa tinha de alguma forma intensificado a atividade paranormal, como se as entidades tivessem ficado agitadas ao perceberem que a família estava investigando. E a partir daquele ponto, os fenômenos se tornaram não apenas mais frequentes, mas também mais violentos e direcionados. Carolyn se tornou o alvo principal da entidade mais agressiva que a família eventualmente identificou como sendo o espírito de Bathsheba Sherman. Ela começou a acordar durante a noite, sentindo uma presença pesada sobre ela, no peito, impedindo que respirasse. Via uma figura de mulher velha com o rosto deformado e olhos odiosos parada ao lado da cama, apenas olhando para ela com expressão de raiva intensa. As meninas também começaram a sofrer ataques mais diretos. Eram puxadas pelas pernas enquanto dormiam. Tinham cabelos arrancados por mãos invisíveis. Acordavam com arranhões e marcas no corpo que não estavam ali quando foram dormir. E a filha mais velha, Andrea, uma vez foi jogada da cama por uma força invisível, com força suficiente para causar contusões sérias. Roger tentou manter ceticismo racional, mas ficou cada vez mais difícil quando ele mesmo começou a presenciar coisas que não conseguia explicar. Viu portas trancadas se abrirem na frente dele, objetos levitando por segundos antes de cair. E numa noite particularmente terrível, ele viu todas as cadeiras da cozinha se organizarem sozinhas em círculo perfeito, enquanto ele assistia paralisado. A situação ficou tão desesperadora que em 1973, a família decidiu buscar ajuda de especialistas em fenômenos paranormais. E foi quando entraram em contato com Ed e Lorraine Warren, o casal de investigadores que na época já era famoso por ter trabalhado em diversos casos de assombração e possessão demoníaca. Os Warren visitaram a propriedade várias vezes ao longo dos meses seguintes e ficaram absolutamente impressionados com a intensidade da atividade paranormal. Lorraine, que era médium clarividente, disse que podia sentir presença de centenas de espíritos na propriedade. A maioria eram almas perdidas de pessoas que tinham morrido ali ao longo dos séculos. Mas havia também entidades mais escuras e malevolentes que nunca tinham sido humanas. Ed Warren usou equipamento especializado para tentar documentar a atividade e conseguiu gravar algumas evidências perturbadoras. Sons de vozes que não eram de ninguém presente, quedas bruscas de temperatura registradas em termômetros e até fotografias que mostravam orbes e névoas que não tinham explicação natural. Durante uma das investigações, Lorraine entrou em transe e disse estar em contato com o espírito de Bathsheba. E segundo ela, a entidade estava furiosa com a presença da família Perron na casa. Considerava aquela propriedade como território dela e tinha particular ódio de Carolyn por razões que não ficaram totalmente claras, mas pareciam estar relacionadas a ciúmes e possessividade sobre a casa e a terra. Os Warren tentaram realizar exorcismo e rituais de limpeza espiritual na propriedade. Ed, que era demonologista, conduziu bênçãos católicas em todos os cômodos e até tentou comandar as entidades a deixarem o local em nome de autoridades religiosas.
Mas nada disso teve efeito duradouro. Os espíritos pareciam estar tão profundamente ligados àquela terra que simplesmente não podiam ou não queriam partir. Durante um dos rituais mais intensos, aconteceu algo que traumatizou toda a família. Carolyn aparentemente entrou em estado de possessão, onde sua voz mudou completamente e ela começou a falar em idioma que ninguém reconhecia. Seu rosto se contorceu em expressões que não pareciam humanas. E ela demonstrou força física impossível, tentando atacar as próprias filhas, enquanto gritava obscenidades. Ed Warren conseguiu conter Carolyn com a ajuda de Roger, e após horas de orações e comandos, a possessão aparentemente cessou. Mas Carolyn não tinha nenhuma memória do que tinha acontecido, e acordou confusa e exausta. E depois daquele incidente, ela desenvolveu medo profundo de dormir, porque sabia que era vulnerável quando inconsciente. Os Warren eventualmente concluíram que a situação na fazenda dos Perron era um dos casos mais extremos de assombração que já tinham encontrado. A combinação de centenas de espíritos residuais com a presença de entidade demoníaca particularmente forte e malevolente criava ambiente de atividade paranormal, quase constante, que seria impossível eliminar completamente. Eles recomendaram que a família se mudasse o mais rápido possível, porque acreditavam que a permanência ali colocava especialmente Carolyn em risco real de possessão completa ou até morte. Mas novamente a família não tinha recursos financeiros para simplesmente abandonar a propriedade. Então ficaram presos numa situação impossível, vivendo em casa que os estava destruindo lentamente. Os anos seguintes foram um pesadelo de convivência forçada com o paranormal. A família desenvolveu estratégias para lidar com a situação, como evitar certos cômodos, especialmente à noite, nunca ficar sozinho em casa, dormir todos juntos quando a atividade estava particularmente intensa, e tentar simplesmente ignorar fenômenos menores que se tornaram parte da rotina diária. As meninas cresceram naquele ambiente e desenvolveram diferentes formas de processar o trauma. Algumas se tornaram mais interessadas em paranormal e até começaram a desenvolver suas próprias habilidades sensitivas. Outras tentaram bloquear as memórias e se afastar emocionalmente da experiência, mas todas carregaram cicatrizes psicológicas profundas. Finalmente, em 1980, após 9 anos naquela propriedade, a família Perron conseguiu juntar recursos suficientes para se mudar. Foi um processo difícil, porque tinham que encontrar compradores dispostos a comprar casa com reputação tão sombria. E quando finalmente venderam, foi por valor muito abaixo do mercado para a família, que ou não acreditava nas histórias, ou estava disposta a arriscar. O último dia na casa foi extremamente emocional e perturbador. Enquanto carregavam as últimas caixas para o caminhão de mudança, todos sentiram presença intensa ao redor, como se os espíritos estivessem observando e reagindo à partida. E várias das meninas relataram depois que viram figuras nas janelas olhando enquanto eles saíam. Depois que se mudaram, a família Perron lentamente começou a se recuperar do trauma, mas as experiências daqueles 9 anos os marcaram permanentemente. Andrea, a filha mais velha, eventualmente escreveu uma trilogia de livros detalhando toda a história, e a família participou de entrevistas e documentários ajudando a educar outras pessoas sobre fenômenos paranormais. A casa dos Perron, em Harrisville, Rhode Island, ainda existe e teve vários proprietários desde então. Alguns relataram experiências paranormais similares, embora aparentemente menos intensas que o que a família Perron enfrentou. Outros disseram não ter percebido nada em comum. E atualmente a propriedade até faz tours guiados ocasionais para pessoas interessadas em paranormal. O caso se tornou um dos mais famosos na história da investigação paranormal americana, não apenas pela intensidade e duração da atividade, mas pela quantidade de testemunhas credíveis, incluindo os Warren.
que eram respeitados na comunidade de pesquisadores e pela documentação relativamente extensa, considerando que aconteceu nos anos 70, quando não havia tecnologia moderna de gravação. O que torna essa história particularmente impactante não é apenas o terror que a família enfrentou, mas a impotência da situação. Eles estavam presos tanto financeiramente quanto emocionalmente numa casa que os estava destruindo. Não havia solução fácil ou rápida, nem ritual religioso, nem investigador paranormal conseguiu limpar aquela propriedade. E eles simplesmente tiveram que sobreviver dia após dia, convivendo com o horror que a maioria das pessoas nunca vai experimentar ou acreditar que é possível. A história dos Perron nos força a considerar possibilidades desconfortáveis sobre a natureza da realidade, sobre lugares que estão tão saturados com morte e sofrimento que de alguma forma retêm impressões ou entidades que continuam existindo além da compreensão científica atual, e sobre o fato de que existem situações onde famílias comuns podem se encontrar completamente vulneráveis a forças que não entendem e não podem controlar. E aí, qual história te assustou mais? A cadeira ou a casa? Comenta aí embaixo. E se você conhece alguém que precisa ouvir essas histórias, compartilha esse vídeo. Ativa o sininho das notificações para não perder. Um abraço, assombrosos. E lembra, se você tem coragem, fique comigo.